Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com Lauren Lawson, John Rosenstern, Dr. Don Paul Gray e Dave Smith. É um grande privilégio estar com você aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus. E nós olhamos para o versículo 14. Leia ele, por favor, outra vez, Lauren. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso fala de Daniel capítulo 8, versículo 14, senhoras e senhores. Esse versículo faz referência a 2.300 tardes e manhãs, já que existem 2 sacrifícios por dia. Dividir pela metade, que faz referência ao número de dias, o número é 1150. Nos dias de Daniel, o ano tinha 360 dias, ao invés do método atual de usar 365 dias. Por isso, 3 anos, 2 meses e 10 dias é a duração inteira do tempo aonde vão oferecer sacrifícios no templo outra vez. Isso falando dos judeus. E depois virá a limpeza do santuário, com a abominação da desolação, como Jesus mesmo mencionou. Quando começamos a usar, acho que sempre usamos 365 dias por ano. 360 tem a ver com o sistema solar, é o calendário solunar. Sim, os judeus eram um país agricultor e usavam o calendário lunar, mas tiveram que corrigi-lo no 3º século. Os judeus descobriram que faltavam alguns dias, então reescreveram o calendário. Acho que esse ano é 5782, ou entrando no ano do calendário 5782. De 8 em 8 anos, eles adicionavam 3 meses no calendário. Foi o que começaram a fazer. Então, de 8 em 8 anos, 3 meses eram adicionados para que o tempo fosse corrigido. 365 dias por ano sempre foi a maneira como o mundo é o calendário gregoriano, Senhor. Sim, isso aconteceu na virada do século depois de Cristo e usamos isso. E os muçulmanos também usam um calendário lunar com 360 dias por ano. A parte importante de entender o cálculo disso é como você fez nas anotações. Foi assim que muitas escrituras do Antigo Testamento foram escritas usando o calendário com 360 dias. Quando chegarmos no capítulo 9, versículo 27, falando de eventos futuros, quando o príncipe chega em Jerusalém, falando da entrada de Cristo, Daniel projeta isso e alguns dias são contados na época, e isso só pode ser feito num mapa ou um calendário usando 360 dias por ano. Outros tentaram fazer usando 365 e não deu certo. É assim que temos que olhar para o Antigo Testamento. Se você usar 360 dias, depois de um tempo, o meio do verão vai aparecer no meio do inverno. Isso começa a acontecer. E quem foi que mudou para 365 dias por ano? Eu sabia dessa resposta, mas agora não estou lembrando. Isso aconteceu no mundo romano, não foi? Porque os romanos eram aqueles que estabeleciam o mundo civilizado por muito tempo, vários anos. E aconteceu, eu li algo sobre isso, aconteceu no 1º ou 2º século, o calendário gregório. Sim, alguns dizem que o tempo está um pouco à frente do que consideramos agora, em 2021. E por aí vai. Mas na realidade, são 5 ou 6 anos, talvez alguns anos a mais, à frente. Vocês já leram algo a respeito disso? Bem, porque eles dizem, se é verdade ou não, eu não sei, não tenho como responder. Mas ele dá o tempo aqui, que provavelmente vai cobrir a última parte do período da grande tribulação, 3 anos e meio. E só para deixar claro que naqueles anos eles dividiam por 360. Por isso nós encontramos esses números aqui, como você fez em suas anotações, que são 1150 dias, que vai ser a segunda parte do período da grande tribulação, um total de 3 anos e meio. Certo,
eu estou como John agora, eu esqueci qual é a idade da igreja nesse momento. Mas você quer dizer quando acontecer, quando os calendários foram ajustados? Eu não sei quando foram ajustados os calendários. Estava conectado com o Papa Gregório, que foi um Papa distinto, mas o Gregório não apareceu na igreja até os anos 600. Pensei que isso tinha acontecido antes disso. Estou lendo uma enciclopédia aqui e eles levam até o Egito. O Egito foi quando tinham 3 estações e como eles usavam o calendário agricultor e adicionavam mais 5 dias, transformando em 365 dias no ano. Mas não é assim que era usado no mundo inteiro. Mas eles operavam de acordo com 360 dias por ano. E de acordo com o passar do tempo, eles iam ajustando. Certo. E aí eles iam adicionando, como John mencionou. Isso era o que os judeus faziam. Mas não tem a ver com fevereiro? Porque às vezes alguns anos têm mais dias que os outros? Sim, exatamente. É assim que o calendário judaico faz. Por causa que o mês de fevereiro é menor. Mas eles dizem que o templo não será limpo até se completar esse número de dias aqui. 2.300 dias. Não vai ser limpo até então. Isso vai ser na segunda vinda do Senhor. Sim, só um raciocínio aqui. O calendário gregoriano, ele começou no ano 1582 pelo Papa Gregório XVIII, reformando o calendário juliano. Então, essa é a informação que temos no catolicismo e no cristianismo, que foi instrumental e produziu o calendário gregoriano. Muito bem, então olha só, os judeus desconsideram isso antes de Cristo e depois de Cristo. Primeiro antes de Cristo, depois de Cristo. Eu sempre pensei que queria dizer antes de Cristo e depois da morte de Cristo. Sim, na verdade não tem o significado exato de depois da morte de Cristo. Mas os judeus não aceitam isso, de jeito algum. A situação de antes de Cristo e depois de Cristo. Eles não aceitam isso não. Certamente que não. Certo, verdade. Então leia o versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Esse era o anjo Gabriel, que está na presença de Deus. Miguel recebeu o título de arcanjo. Ele é o único chamado de arcanjo na palavra de Deus, que é um ser superior. Mas Gabriel, quando você olha para as missões que ele teve, e diz que ele se apresenta dizendo que está na presença de Deus. E ninguém chega mais alto do que isso, na presença de Deus. E acho que Gabriel era ou é o anjo mais poderoso já criado por Deus. E acho que o segundo foi Lúcifer. Eu acho que ele estava abaixo de Gabriel, perfeito em beleza e sabedoria também. Mas um dia ele vai ser colocado no poço do abismo e então vai ser lançado no lago de fogo. Mas agora nós temos, olhamos para os santos que estão falando desses tempos, e agora o anjo Gabriel domina a conversa. E ouvi uma voz de homem nas margens de Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Não sabemos se a voz aqui mencionada fala de um anjo ou de um homem redimido, mas ele vai informar a Gabriel que ele deve fazer Daniel entender a visão. Você tem que entender que agora isso foi há 2.500 anos atrás. E Daniel, eu não acho que ele conhecia o assunto que estava sendo falado ali. Daniel não sabia. Lembre-se que Daniel estava pedindo, e essa aqui é a vida de Daniel. Ele estava pedindo informações sobre Israel, e ele se concentrou totalmente nisso por toda a sua vida. E ele estava conectado no tópico de Israel.
Ele estava preocupado com alguns relatórios que tinha recebido, ficou até doente quando pensou em Israel ser menos do que poderia ser, ou recebendo um juízo ou uma punição divina, ou até mesmo vendo um falso Cristo guiando a eles. Então, provavelmente, ele entende mais do que imaginamos, mas, ao mesmo tempo, essa informação foi dada a ele não só por causa dele, mas por causa da gente também. Existe uma combinação de coisas acontecendo aqui e acho, como todos os homens de Deus, quando estudamos a vida deles, dá para ver que ele tinha um bom relacionamento com Deus e entendia mais do que imaginamos. Pode ser sim, o templo nem tinha sido construído nessa época. Sim, mas lembre-se que foi Daniel que estudou a história e as profecias e entendeu que o período de 7 anos tinha acabado quando ele reconheceu a isso. Então ele estudava muito aquilo que Deus estava fazendo com Israel, mesmo antes de acontecer com ele, olhando para as profecias e também orando bastante. E ele sempre teve uma forte vida de oração. Talvez nunca vamos saber. Eu lembro de ser um garoto e lendo a Bíblia e eu me perguntava, por que será que Israel é tão importante? Entendeu? Mas há uma razão pela qual Israel é muito importante. Verdade. Nós temos o anjo Gabriel aqui que vai fazer Daniel entender a visão, entender o que ele está falando. Até então, o quanto ele entende tudo que ouviu do Senhor, aqui nesse capítulo sobre o anticristo, que é o pequeno chifre, os reinos que virão e por aí vai. Estamos falando de coisas que têm centenas e até milhares de anos no futuro, desde os dias de Daniel. E nos perguntamos por que ele não entendeu mais do que entendeu, e alguém disse aqui no último programa, ele entendeu muito mais do que imaginamos. Mas ao mesmo tempo, é muito difícil entender as coisas no futuro. E aí você tem o Espírito Santo usando um simbolismo estranho, chamando esses reinos de chifres e chamando Alexandre o Grande de pequeno chifre. E todas essas coisas e usando animais para representar nações e leopardos, ursos e por aí vai. Eu acredito que, de propósito, o Senhor não facilitou muito para que ele entendesse. O mundo antigo amava se comunicar através da apócrifa. Você estuda essas línguas antigas e como eles desenhavam símbolos de animais para que se tornassem palavras. E na hora que chegamos em Daniel, ele entendia o que o apócrifo queria dizer em questão de linguagem, mesmo não entendendo o significado. Mas ele sabia que queria dizer algo. E a questão é, o que foi que quis dizer? Eu suspeito que ele estava curioso. Curioso? Com certeza. Porque ele estava ouvindo algumas coisas e ele entendia que era vital, que era de Deus, que era para o futuro. Você falou algo interessante porque a língua hebraica é uma língua cheia de ilustrações. E na época eles não tinham o alfabeto como nós conhecemos hoje. O grego é como o computador. O hebraico é como um filme. Sim, porque o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, é a figura de da cabeça de um boi. Que é a cabeça de um boi, a figura ali, Bet, é como se fosse uma casa. Então é a palavra pai. E Aleph Bet seria a força da casa. É o que a pessoa entende que o pai é, a força da casa. Então entendiam as coisas nesse contexto. E entender as figuras ou visões dariam um grande significado do caráter das nações que viriam e que Daniel veria. O leopardo representa a velocidade de conquistar, que foi o Império Grego de Alexandre o Grande e outras nações similares também. E dá para ver como ele entendia. Hoje em dia não entenderíamos assim, porque nós
somos mais orientados para a palavra do que para as figuras, a não ser o Lauren, que gosta da Bíblia ilustrada dele. Eu tenho que me virar para aprender, não é? Versículo 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Esta visão se realizará no fim do tempo, fala dos fins dos tempos, nos dias que vivemos agora, se estendendo até o futuro. Pense nisso, foi escrito aproximadamente 2.500 anos atrás. E então ele diz para Daniel, ou Gabriel fala para ele aqui: entenda, filho do homem, porque na época do fim acontecerá a visão. Ou seja, você está vendo algo aqui que não vai acontecer agora, mas vai acontecer no fim, e estamos muito perto desse tempo agora, muito perto. E eu acredito que está mais próximo do que entendemos, mais próximo do que imaginamos. Quer dizer que o arrebatamento da igreja, isso não vai demorar até que aconteça. Pode continuar. Versículo 18. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Prostrado com o rosto em terra não foi por acidente. Daniel sente que é tremendamente indigno, especialmente nessa presença. O que você faria? O que eu faria? Se o anjo Gabriel aparecesse para nós e começasse a explicar algumas dessas coisas, acho que não iríamos ouvir sem se importar. Eu não acho que seria assim. Primeiramente, o temor. Eu me lembro, eu não sei, talvez esteja errado, mas quando comecei a escrever os comentários da Bíblia de Estudo do Expositor no meu escritório, por alguns instantes eu senti o que acho que é a glória Shekinah de Deus. E houve um grande temor sobre a minha vida. Não foi um temor como você tem medo de um ladrão entrar na sua casa e atirar em você. Não é esse tipo de medo. Mas é que você sente a santidade tremenda daquilo que você está sentindo. E você também vê que não é digno de maneira alguma. É um sentimento forte. E é uma presença como nunca senti em minha vida. Durou 5 ou 10 minutos, eu acho, e eu pensei, sentado ali, eu não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir, Deus. As pessoas vão guiar suas vidas pelo que está sendo falado aqui. Eu não posso fazer isso. E Deus disse: eu te mandei fazer, vou te ajudar a fazer e vou te fortalecer. E um pouco, pelo menos um pouco, eu imagino como Daniel se sentiu quando o anjo Gabriel começou a falar com ele e explicar algumas coisas para ele. Não foi algo insignificante. Foi tremendo. E quero voltar para o que falei antes. Você sente que não é digno, pois é algo grandioso. Quando você pensa no apóstolo João, quando escreveu em Apocalipse, capítulo 1, quando ouvi, eu caí aos seus pés como morto. É a mesma experiência. É verdade. Vemos uma reação similar também com Gabriel e Maria, em Lucas capítulo 1. Diz aqui que ela ficou atribulada e ele disse para ela: não tema. Então a mesma presença, olha, Gabriel estava próximo de Deus e de repente ele estava próximo de um ser humano. Essa presença é o que eu estou dizendo. Só de sentir a presença de Deus, e às vezes falamos que nos acostumamos, mas a presença de Deus não deve nos deixar acostumados. Sabemos qual o sentimento e agradecemos a Deus por isso. Mas a glória Shekinah de Deus demonstra a sua santidade como nenhuma outra coisa. Quando você vê que
a nuvem estava sobre o tabernáculo enquanto Israel vagueava no deserto, e o fogo vinha pela noite. Aquilo era a Shequiná de Deus, pois ele habitava entre o propiciatório e o querubim. Estou tentando lembrar, sei que tiveram mais 2 incidentes muito parecidos, mas em Isaías 6, acredito que seja, viu o Senhor exaltado. Quando Isaías experimentou a glória de Deus, ele diz que a glória de Deus enchia o templo quando ele estava exaltado. Quando Salomão também dedicou o templo e não conseguiram ficar de pé, verdade, eles não conseguiram ficar de pé. Olha para a glória que estava em Moisés quando ele passou o tempo com o Senhor. Ele se cobria porque a glória estava desaparecendo, mas pense em Gabriel, que estava sempre na presença do Senhor e agora veio visitar a humanidade. A glória na vida dele devia ser muito grande. Mas olha, a presença de Deus, mesmo que seja pouca, é algo muito santo, é algo muito especial. E quando escuto alguns cristãos, ou sei de alguns cristãos que nunca sentiram a presença de Deus nenhuma vez, eu tenho que me perguntar, será que eles estão salvos e conhecem ao Senhor? Porque existem igrejas inteiras hoje em dia que não sentiram a presença do Senhor há muitos anos, se é que já sentiram na vida. E é uma rotina que eles vivem toda semana. E pronto, só isso. E se é bom para a carne deles, eles ficam felizes. Agora, sentir a presença de Deus é algo santo e não podemos considerar como algo comum. Sabe quando a igreja se ajusta? Quando já não precisa ou quer ou deseja a manifestação do Espírito Santo, então ela acaba seguindo outra coisa. E acaba seguindo coisas que chamamos de igrejas neoliberais. Mas olha, eu não acho que precisamos continuar falando disso, mas igrejas que colocam máquinas de fumaça para fazer com que o povo pense que a presença de Deus está ali. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Igrejas que não acreditam e às vezes até zombam do batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Igrejas que nem acreditam nisso. Elas podem ter a presença de Deus em algum momento, de uma certa maneira, sim. Como assim de uma certa maneira? É como o Espírito Santo, ele vem para as nossas vidas. Então vamos fazer assim, espere até o próximo programa, porque o nosso tempo acabou. Obrigado por estar conosco hoje, não perca o próximo programa. Se você perder, você vai se arrepender. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.